Boa noite, então. Nós estamos aqui nesse Tira Dúvida hoje, né? Darley está aí, Darley, beleza? Seja bem-vindo aí. Então, a gente vai começando aqui, vou compartilhar minha tela e nós vamos continuar o que a gente vinha fazendo, né, nessa semana de revisão, né? Que é aquele joguinho do Space Invaders aí, do PH, da Lice e da Andressa. E aí, na última aula que a gente fez com ele, foi colocar um ranking, né? Então, a gente tinha aqui até o ranking funcionando, a gente tinha proposto de ser feito, né? A gente trabalhou com esses blocos aqui que estão com uma tabulação um pouquinho a mais. Esse primeiro bloco aqui para gravar, essas variáveis globais que a gente precisava, e aqui o procedimento de ranking, tá? Que é chamado todas as vezes que a gente grava alguma coisa lá, tá? Então, estou startando aqui, vou conectar no emulador. Enquanto o emulador vai subindo aí, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? A nossa ideia na aula de hoje é trabalhar com ordenação, né? E aí, qual que é o sentido de ordenação? Muitas linguagens modernas, como a gente viu no Java, né, foi a disciplina que eu trabalhei com vocês, e a gente tinha no Java aquele recurso de ordenação automática e tudo mais. Ô, Danley, como estamos só nós dois, cara, qualquer coisa você fala no microfone, tá? Vou ficar sem chat aqui. Agora, no App Inventor, ele ainda não tem essa ordenação automática de lista. Então, se a gente considerar que nós temos uma lista aqui, tá? A gente tem essa lista inicial aqui. Nós temos essa lista aqui, e aí o usuário resolve inserir mais um número aqui, o número 9, certo? Então, o que a gente faz? São aqueles algoritmos de ordenação, né, que a gente vê na computação, né, bubble sort, quicksort, tem um monte de regra, mas basicamente qual que é a lógica que a gente tem por trás, tá, desses algoritmos como um todo? A lógica é, a gente pega esse valor novo que a gente tem aqui, certo? Esse aqui é um valor novo. E aí a gente começa a comparar ele. É maior que esse aqui? Não mexe. É maior com esse aqui? Não mexe. Que esse? Não mexe. Que esse? Não mexe. É menor que o 10? Beleza, é menor que o 10. E aí, o que a gente faz, teoricamente, é pegar o 10 e o 12 aqui no caso, né, deslocar e trazer esse elemento novo para cá. Reorganizar na nossa ordenação. Então, uma forma que a gente tem de fazer isso é sair comparando um determinado número, né, que a gente tem, e aí vale destacar que aqui é número, né, a gente está ordenando números, e aí a gente vai mudando a organização deles. Agora, como que a gente faz essa transição aqui, tá? Como que a gente vai fazer essa transição? A ideia básica é que se a gente tem que criar uma variável aqui auxiliar, tá? Espera aí que o Pablo chegou. Boa noite, Pablo. Nós estamos aqui continuando aquela atividade da aula passada, tá? Nós vamos fazer a ordenação do ranking aqui. Deu sorte, Pablo. Eu vou ter que voltar aqui de novo. Não está funcionando. Pablo, você chegou agora? Estava falando com o Darley, questão de ordenação, tá? O App Inventor, ele não tem um recurso de ordenação automático, então a gente tem que usar um daqueles recursos de ordenação da computação, bubble sort, quicksort, um daqueles algoritmos, né? E aí, se a gente tem essa lista aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e a gente quer inserir o 9 aqui de maneira ordenada, a gente sai comparando esse valor com todos os valores que a gente já tem, tá? Nesse caso, até a gente encontrar um valor que é maior que ele, certo? A gente encontrou um valor que é maior que ele, o que nós fazemos? Nós pegamos esse valor aqui, no caso, o 10, e jogamos para cá, certo? Como se fosse uma variável auxiliar. Então, a gente tira o 10 aqui e joga nessa variável auxiliar. Aí, nós pegamos esse 9 e trazemos aqui para o lugar do 10, certo? Depois, o que a gente... Depois, o que a gente faz? Só botar o 9 ali de novo. Depois, o que a gente faz? A gente pega esse valor 10 e adiciona ele aqui de novo. Então, esse 10, ele vai voltar uma posição, um índice à frente. Automaticamente, o 12 chega para trás, um índice a mais, tá?
Então, a gente trabalha com aquela ideia de posição. No App Inventor e em algumas linguagens de programação, né, a gente trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, alguns começam no 0, então é como se aqui fosse 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, né? Então, o que a gente vai fazer é organizar os nossos blocos para fazer esse algoritmo aqui de ordenação, tá? A gente vai trabalhar para fazer com que esse algoritmo aqui aconteça, tá? Então, assim, não sei se vocês chegaram a ver isso mais profundamente e tudo mais, tá? Mas é um algoritmo de ordenação onde a gente pega um valor, no caso o 9, e compara ele com os outros valores até descobrir quem é maior, quem é menor, e depois realinhar, reorganizar eles. Então, isso aqui é a parte conceitual, tá? Que a gente vai estar fazendo. Só que nós vamos fazer de novo, né? Usando bloco. Aí, usando bloco, às vezes fica um pouquinho diferente. Até aqui tem alguma dúvida, gente? Deixa eu voltar aqui. Né? Tá aí, deixa eu deixar o chat aqui, porque vocês não conversam comigo. O chat, pelo menos, vocês digitam. Tem alguma dúvida, gente, nessa parte aí, conceitual? Tranquilo? Tá bom. Aí, na última aula que a gente tinha feito era isso aqui, ó, né? A gente tinha um joguinho lá, que a gente usou a base do PH, da Andressa, da Lice. Aí, tá, jogamos, vamos digitar o nome aqui. Lei. E gravar pontos. Na hora que a gente grava os pontos, ele mostra aqui, ó, Ana, Andressa, Bruno, Carlos, Darley tá aí, Lice, por aí vai. Só que o que acontece? Ele está colocando aqui em ordem alfabética, porque o TimeDB grava em ordem alfabética para facilitar a localização, certo, dos rótulos. Então, ele joga em ordem alfabética. O que nós queremos? Nós queremos que venha em ordem de pontos, tá? Em ordem de pontos. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, tá? De novo, eu acho que tinha sido a Andressa que tinha pedido na última aula, aí a gente faz, e depois vocês replicam para os colegas aí, já que o Pablo fica me imitando aí, né? Pode continuar a me imitar aí, tá? Então, gente, o que a gente tinha feito na última aula? A gravação não muda nada, porque a gente continua gravando o rótulo e a pontuação, tá? Agora, o nosso método de ranking é um método que ele recupera, então ele vai no TimeDB e recupera todos os rótulos, e depois a gente sair aqui montando uma string, que está aqui global lista ranking, tá? A gente saía montando uma string de modo que essa string aqui seria adicionada no visualizador de lista, que traria para nós o resultado, tá? Então, a gente vai precisar de fazer algumas ou várias alterações, aí, pequenas alterações, para que isso funcione, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui o mais passo a passo possível, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, falem aí, beleza? Eu vou deixar assim que fica mais fácil vocês visualizarem, tá bom? E nós vamos montar agora essa ordenação nossa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, como a gente vai trabalhar com ordenação, e eu vou voltar aqui, a gente vai trabalhar com estrutura de repetição, porque a nossa ideia é percorrer essa lista como um todo, ou seja, a gente vai repetir esse passo aqui N vezes, certo? Então, a gente vai trabalhar com estrutura de repetição, com certeza, e para facilitar, conforme eu expliquei na última aula, nós vamos trabalhar com um procedimento. Então, vou adicionar um procedimento aqui, tá? Para executar alguma coisa. Estou adicionando ele aqui. Certo? Por que a gente trabalha com procedimento? De novo, porque a gente joga ele naquela mochilinha ali daqui a pouco, né? E ele fica disponível em outras telas. Então, se vocês precisarem de ordenação, né, dá para usar isso aqui em outra tela. Então, a gente vai chamar esse procedimento aqui de ordenar, tá? Ordenar ranking, por exemplo. Ele vai servir para nós única e exclusivamente para fazer essa ordenação, tá? E aí, nós vamos começar a pensar em termos lógicos, tá? Porque vocês vão ver que a parte lógica é mais chata que a parte de bloco. Podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Primeira coisa, aqui, a hora que a gente trabalha aqui para exibir o ranking, repare que nós temos duas variáveis, dois itens. Nós temos pontos e nós temos a lista ranking.
Os pontos é aquele valor que vem do banco de dados do TimeDB e que grava o ponto que aquele determinado usuário tem. Ou seja, é um valor numérico, é a pontuação. Certo? Chegou alguém? Boa noite. Acho que é Eric que entrou aí na sala. Seja bem-vindo. Pode participar, não tem problema nenhum, não. Ah, beleza, então, Paulo. Tranquilo. De boa, tranquilo. Então, voltando aqui, gente. Essa variável pontos, ela grava o valor inteiro, né, de pontuação que o usuário tem. Poderia ser, né, decimal, o que fosse aí, não teria problema nenhum, não, tá? Enquanto essa variável lista ranking é uma variável, ela é uma variável que está sendo usada aqui no caso para juntar e fazer a formatação do texto, tá? Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar aqui com pontos, tá? Com essa variável pontos. Ela é que é importante para nós, tá? E aí, como a gente trabalha com lista, a gente vai montar uma determinada lista para a gente trabalhar, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos criar uma variável aqui agora, tá? Eu vou chamar isso aqui de lista pontos, tá? Lista pontos. E ela agora realmente é uma lista, tá? Ela é uma lista que está aí para nós. O que nós vamos fazer? Cada vez, para cada pontuação que o usuário tiver no banco de dados, no TimeDB, nós vamos adicionar ela nesse lista pontos, tá? Seguindo essa lógica aqui. Então, a primeira vez que o usuário vai no banco e pega lá um valor 5, nós vamos adicionar esse valor 5 a uma lista, certo? A uma lista. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem a nossa lista pontos vazia. A primeira vez que o usuário rodar, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse número 5 e vai adicionar aqui, certo? E para cada uma das outras pontuações que ele lê no banco de dados, tá? Ele vai continuar pegando esses valores e adicionando a essa lista pontos, tá? Então, isso aqui é o que nós vamos fazer agora. O que acontece? A partir do número 6, a gente teria que verificar se o 6 vem antes ou depois do 5, tá? No 5, que ele é o primeiro caso nosso, nós não temos muito o que fazer. Ou seja, se a nossa lista estiver vazia, aquele primeiro valor que a gente está colocando é o primeiro valor da lista, tá? Se não for o primeiro valor, aí a gente vai ter que descobrir qual que é a posição que ele entra, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer dentro desse procedimento nosso, ordenar ranking, tá? Então, a gente vai fazer um controle aqui. Aí é de lista mesmo, né? Na verdade, não, peraí. A gente vai usar um se, então, aqui, porque o nosso comportamento é diferente conforme a lista. Se a lista for vazia, aí a gente tem aqui no menuzinho lista, é lista vazia, e aí a gente vai testar essa lista pontos que a gente acabou de criar, tá? Então, a gente está aí testando lista pontos. Se a lista pontos for vazia, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar esse ponto aqui, tá? Nós vamos adicionar esse ponto aqui à lista pontos. Então, a gente volta aqui no lista e nós temos aqui a opção adicionar itens à lista, tá? Qual lista que nós vamos usar? Lista pontos, fácil. E qual é o valor, o item que a gente vai adicionar? A variável, a gente vem aqui, pontos, certo? Então, se o primeiro item da lista, desculpa, o primeiro valor que voltar do banco de dados, ele é o primeiro item da lista. Quando a gente faz isso aqui, está pronto, está resolvido. A gente adicionou ele dentro da lista, tá? Até aqui entendido, gente? Entendido? Tá confuso, não tá? Pode perguntar, abrir o chat aqui. O Pablo colocou um sim aqui, Darley. Beleza. E aí, gente, agora nós vamos para a parte mais chatinha, tá? Se ele não é o primeiro item da lista, então aqui a gente adicionou 5. Vamos adicionar agora 3, por exemplo. Quando a gente adiciona um valor 3 agora na nossa simulaçãozinha aqui,
O que que vai acontecer? A gente vai pegar o 3 e vai jogar nessa lista. Só que para jogar na lista, não é só pegar o próximo posição e adicionar. Nós vamos ter que testar ele. Ele é menor que 3? É. E aí, a gente vai jogar esse 3 aqui e automaticamente o 5 para cá e o 6 para cá. Tá? É isso que esses algoritmos de ordenação fazem. Tá? Então, por isso que a gente precisa de trabalhar com a lista. E por isso que o primeiro elemento a gente nem faz teste. A gente já joga lá, tá? Porque não tem dor de cabeça. Então, vamos lá agora fazer essa parte. Para a gente fazer isso aí, nós vamos usar aqui outro agora elemento aqui, pode ser esse bloco aqui de para cada, aqui no controle, para cada número desde, seria um for, tá? Uma estrutura de repetição mesmo. Então, a gente vai colocar isso aqui no sinão. Então, para cada, certo? Índice, começando de 1, indo até 5, não. Aí a gente pega aqui, né, aquela lista que a gente colocou, né? Então, a gente vai usar a lista aqui, lista pontos. Só que aqui, na verdade, a gente precisa saber quantos itens que tem. Então, aqui dentro do item, do menuzinho listas, tem aqui comprimento da lista. A gente vai usar ele. Esse bloco comprimento da lista retorna quantos itens que tem lá dentro. Tá? É a mesma coisa. O passo é de quantos em quantos a gente quer que ele pula. Então, de 1 em 1, certo? É o que a gente vai estar fazendo. Então, isso aqui é como se a gente estivesse fazendo um for em Java, em C, qualquer linguagem que vocês gostem aí, né? Aquele for tradicional, for, int, i, começa em 0, enquanto i for menor que 10, por exemplo, e mais. É exatamente isso aqui, só que a gente está fazendo em bloco, né? Então, para fazer analogia, esse bloco faz justamente isso aí, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter, né? Nós vamos inverter a posição caso, né, esse ponto que a gente está testando, ele seja maior. Então, dentro desse aqui, nós vamos fazer outro teste, né? Testezinho bem simples agora. Agora pode ser só um sim, então, e a gente vai testar. Tá? Aí a gente vai testar. O que nós vamos testar? Se o valor que nós estamos pegando aqui de pontos, tá? Se o valor do pontos aqui, ele é maior do que algum valor que a gente tem na lista, tá? Então, a gente pode pegar aqui da matemática, esse bloquinho aqui de igual, e alterar ele aqui para maior, maior, igual. E aí depende, se você quiser fazer em ordem crescente, né? Aí você usa o maior igual, em ordem decrescente você faz menor, menor, igual, tá? E aí nós vamos testar justamente isso. O pontos que a gente está usando é maior ou igual a um item da lista? Aí, para a gente pegar um item da lista, a gente volta aqui no menuzinho lista, e aí tem aqui o bloquinho selecionar item, que eu sempre perco, selecionar item, esse aqui, ó, selecionar item da lista. Qual lista? Lista pontos. Qual índice? O índice que a gente vai estar testando é esse número aqui, ó. Então, a gente para o cursor do mouse em cima do número, ele abre essa janelinha e a gente consegue adicionar ele aqui, tá? Esse número aqui é como se fosse o i desse for que a gente está fazendo aqui. É ele que vai mudando, tá? De 1 em 1. Então, a gente pode fazer assim, pode usar outra dessas estruturas de repetição, não tem problema não, tá? E aí é bem tranquilo. Ou seja, essa comparação aqui vai descobrir se o valor atual que a gente está adicionando na lista, se ele é maior que algum dos valores que já estão na lista, tá? Se for maior, aí a gente vai ter que fazer aquela troca. A gente vai ter que adicionar o global pontos na posição desse valor que ele é maior, tá? Então, é uma coisa que a gente vai ter que fazer. E para fazer isso aqui, tá? Vou voltar aqui no desenho. A gente precisa, essencialmente, de ter uma variável, um espaço aqui, para a gente guardar essa posição da lista, para a gente saber aonde que a gente vai estar inserindo. Tá? E para isso, nós vamos adicionar aqui mais uma variável, tá? E a gente realmente precisa dessas variáveis, tá? Que poderia chamar aqui, por exemplo, índice. Tá? E ela pode começar aqui valendo 0, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. E aí, o que a gente vai fazer com esse índice? Vai vir aqui
na variável e vai ajustar ele. Né? A gente vai ajustar essa variável índice para o valor do número aqui. Por que o valor que a gente joga no índice é o número e não é o ponto? A gente joga o número porque o número ele é a posição na lista. Tá? O ponto é o valor que a gente está adicionando. Mas aqui, como a gente quer trocar, a gente precisa da posição. Tá? Então, voltando aqui, tá meio bagunçado já. Mas se o 9 era menor que o 10, no nosso caso a gente está fazendo com maior, né? O 9 é maior que o 8? Então a gente tem que adicionar ele logo após o 8. Então a gente consegue fazer isso aqui sem muito sofrimento, certo? 9 é maior que 8? Aí a gente pega a posição do 8, 4, mais 1 e adiciona o 9. Automaticamente a lista empurra 10 e 12 para frente. É isso que a gente está fazendo agora em termos de programação. Tá? Dúvidas? Deu para entender? Vocês estão aí ainda? Tem 2 Pablo agora. Tranquilo, gente? Responde aí. Darley, Pablo, beleza? Então tá. Então, aqui, o que nós fizemos? Nós guardamos a posição onde a gente vai fazer a alteração. E agora a gente vai realmente fazer essa alteração. Tá? A gente vai inserir um valor novo na nossa lista na posição correta. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai pegar a lista e vai adicionar um item nele. Então, existe um bloquinho aqui que é inserir item na lista. Cadê ele? Inserir item na lista. Certo? Que a gente passa 3 valores, tá? Repara que agora é fora, tá? É fora do se aqui, certo? É fora do se. Beleza? Então, a gente vai adicionar ele aqui agora. Qual lista que a gente vai adicionar? Aí a gente pega a variável aqui. Opa, não é esse bloco, não. É a lista pontos, tá? Qual que é o índice que a gente vai estar usando? Né? O índice que a gente vai estar usando é o índice mais 1. Então, a gente pega aqui a matemática, usa a soma, pega o índice que a gente salvou e soma mais 1. Tá? Então, isso aqui vai fazer com que ele seja adicionado 1 para frente. E qual que é o valor que a gente está adicionando? É o pontos. Então, a gente vem cá e manda adicionar pontos. Tá? Pronto. Isso aqui é uma estrutura de blocos para fazer com que a ordenação nossa funcione. Tá? Usando aí, no caso, uma lista. Certo? Isso aqui funciona, tá? Como ordenação. Agora, como que a gente vai fazer isso aqui funcionar? Antes, tem dúvida até aqui, gente? Pode perguntar aí, a gente volta lá no Paint, faz no PowerPoint, tenta explicar de outra forma. Ninguém vai falar nada. Copiei para cá, para o Paint, só para mostrar, tá? As coisinhas. Primeira parte. Esse se aqui é simplesmente para a gente tratar a primeira inserção, tá? Simplesmente para tratar a primeira inserção. Então, quando a gente faz isso aqui, é só para inserir o primeiro elemento, tá? Inserir o primeiro elemento. Agora, quando a gente começa a vir aqui para o sinão, é a inserção dos... inserir os demais elementos, tá? Então, essa parte aqui é para a gente inserir os outros elementos. Por que que é diferente? Porque a partir do primeiro, a gente vai ter que saber em qual posição, e aí por isso que a gente usa esse índice aqui, tá? E esse índice é o número, então não se esqueçam que esse número aqui é o índice, tá? Então a gente grava isso aqui para poder fazer a troca. Por quê? Se o valor que a gente está tentando adicionar, que é global pontos, for maior ou igual a qualquer um, a gente vai adicionar ele logo depois, né, desse valor que ele está
Porque ele é maior. E para fazer essa inserção, é aqui, ó. E a inserção, o que tem de diferente na inserção é justamente esse bloco aqui, que a gente vai adicionar na lista, qualquer lista, o valor que a gente quer adicionar está aqui na Global Pontos. Agora, onde a gente vai adicionar? Em qual índice? Certo? Esse índice é a posição onde a gente descobriu um número menor que ele, menor ou igual, né? Desculpa, só menor, mais um, ou seja, vai ficar na posição da frente. Tá? Entendido, gente, essa parte aí? Seguindo, então. Beleza. Então, agora, se a gente parar e analisar o nosso código, a nossa lista pontos, tá? Ela possui uma lista ordenada dos pontos dos usuários. Para a gente visualizar isso, nós vamos voltar nesse bloco aqui, ranking, certo? E nós vamos mudar esse último bloco que tem aqui, ó, onde a gente está atualizando o visualizador de lista, a cadeia de elementos dele. Ao invés de exibir a lista ranking, nós vamos exibir a lista pontos, tá? Então, repare que a gente está trocando aqui para a lista pontos, só para a gente visualizar, tá? O objetivo aqui é só para a gente visualizar se está dando certo. Beleza. Última coisa agora, antes da gente testar. A gente criou um procedimento ordenar ranking, mas repara que a gente não chama ele em lugar nenhum. A gente criou aqui o procedimento ranking e a gente chama ele aqui, certo? O ordenar ranking a gente vai ter que chamar em algum lugar. Qual que é o lugar que a gente vai ter que chamar? Como nós estamos fazendo o teste para cada valor, ponto que vem do banco, do TimeDB, a gente vai ter que chamar ele aqui, ó, certo? Depois que ele consegue recuperar esse valor do banco de dados. Então, essa chamada que a gente vai fazer, ela tem que estar dentro dessa estrutura de repetição aqui. Então, a gente vem no procedimento, ordenar ranking já está aqui, a gente vai chamar ele aqui embaixo, tá? Não precisa te preocupar com essa parte aqui, por enquanto, não, daqui a pouco a gente acerta ela. Então, isso aqui vai rodar, vai recuperar todos os rótulos que estão no TimeDB, limpa, e depois, para cada rótulo que a gente jogou no estrutura de repetição, ele recupera a pontuação, joga a pontuação na variável pontos. Joga na variável lista ranking uma string formatadinha, com tracinho, com vírgula, não. Chegou aqui, ele chama o ordenar ranking. Aí ele vem cá, é o primeiro item da lista? Adiciona na lista. Não é, eu saio testando a lista inteira até achar um número que é menor que ele. Achou um número que é menor que ele, eu guardo o índice, o número que é o índice dessa posição, certo? Gravo esse índice, venho aqui e faço a inserção na lista na posição seguinte, tá? Na posição seguinte. Então, é isso que a gente está fazendo. Se vocês entenderem essa lógica, vocês vão conseguir ordenar qualquer coisa aí, usando a app Invento, tá? Só ajustar aqui para ficar mais apresentável. Até porque eu vou mandar isso para vocês, certo? E aí, agora a gente vai rodar isso aqui, vamos ver o que vai dar. A expectativa é que lá naquele visualizador de lista do ranking, que apareça agora só os pontos, não vai aparecer o nome por enquanto, tá? Vai aparecer somente o ranking, ó, somente a pontuação. E daqui a pouco a gente acerta para aparecer o nome. Enquanto isso, vocês podem mandar alguma dúvida, pode falar alguma coisa, pode reclamar, não tem problema. Bom, que enquanto isso eu paro a garganta um pouquinho. Acabando já também. Vamos, emulador. Acho que até o meu computador cansou hoje, tanto que ele ficou ligado, tá doido. Beleza, aí, ó. Vou jogar aqui. Tô ruim pra caramba agora. Pronto. Pablo.
gravar o Pablo aqui agora. O emulador não está aguentando, não. Gravar. Esperar um pouquinho para ver se ele consegue reagir. Repara que agora, aqui no na nossa lista, ele está mostrando 6, 3, 4, 4, certo? 4, 4, 4. Aí. 6, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Eu acho que o último item que tem aqui é um 4 mesmo. Por que que esses... Agora eu não sei. 6, realmente ele está começando o 6, né? Por que que ele está começando de 6? A gente vai descobrir, tá? Não era para ele estar começando com 6, não. Se o menor dele era um 3, vamos fazer um reset aqui. Vamos gravar o Pablo 1 aqui. Vamos jogar só um. Beleza, vamos gravar. Gravei. Pablo 1 tem um ponto. Vamos ver aqui para baixo. Tá lento, 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 lento. Vai não. Não vai, não vai, não vai. Vai não, pode deixar. Seguinte, vamos lá. A gente vai testar daqui a pouquinho de novo. Paciência aí. Aquele 6 estava aparecendo errado, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente porque a gente não zerou, tá? Essa variável índice aqui. Então, todas as vezes que a gente entrar aqui para fazer uma troca, uma alteração, a gente vai ter que zerar ela. Então, a gente vai pegar antes do sinão aqui, ou dentro do sinão, desculpa. Gente, tá difícil hoje, olha para vocês verem. Deixa eu fechar isso aqui, ver se melhora um pouquinho. É, travou. Abri de novo aqui. O computador também está querendo saber de free, não. Continuar. Vamos para os blocos aqui, vamos ver onde ele parou. Aqui, ó. Beleza, então parou certinho. Então, o que a gente estava fazendo aqui agora, para a gente testar aquela questão do 6 lá, que estava vindo errado, era ajustar esse índice nosso aqui para 0. Para todas as vezes que a gente começar uma nova ordenação, ele voltava a ler 0, certo? Então, o único objetivo dele zerar aqui é esse, tá? E aí a gente vai testar e vamos ver se agora ele vai dar certo. Um emulador aqui. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat. Não tem nada, não. Enquanto isso, o emulador vai subindo. Gente, eu vou ficar calado aqui, vocês podem ir falando e podem digitar. Só para minha garganta dar uma refrescada. Alguém mandou uma mensagem. Opa, beleza então, cara. Boa noite. Eu vou gravar, vou disponibilizar a gravação lá. Show de bola. Boa noite aí. Bom final de semana. Darley, aguenta aí, cara. Nós vamos fazer esse negócio ordenar. Nem que nós tenhamos que ficar aqui até 9 e pouquinho. Ó, 9 não, 8. Minha aula hoje é 7, tô confundindo já. Então, o emulador tá aí. Vamos esperar. Daqui a pouco ele reage. Beleza. Vou colocar um teste aqui só para a gente... Vou gravar com 0, não tem problema não. Esconder esse teclado. De novo.
Ver se agora ele vai. Ô, Bruno, você testar só O computador está até zunindo aqui já. você testar ele só Oi, pode Meet falar. lá não é melhor, só para teste, que é mais rápido do emulador. Você fala no aplicador, né? Desculpa, no aplicativo, É, né? porque ele é mais rápido, só para teste. Você falou no... Vou testar ele aqui pelo eu vou testar ele aqui no aplicativo, então. Boa. Aí eu abro aqui a câmera. Mas vamos lá, Darley, vamos só tentar entender o que aconteceu aqui. Ó. Repara que aqui agora, pelo menos deu para visualizar, a princípio, ele colocou zero em tudo, né? Zero, 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 zero. Eu não consigo ver o fim dele aqui. Mas a princípio ele está colocando zero em tudo. Ou eu não sei se tinha mais gente gravado como zero. Vamos tentar concluir ele aqui. Aí a gente testa ele no aplicativozinho, tá? Não tem erro, não. Então tá bom, a gente tem a lista pontos, a gente adicionou ela, certo? A gente trocou aqui pelo pontos, beleza. Agora, para a gente tentar mostrar com os nomes, aí até é bom que vai facilitar para a gente testar, o que a gente vai precisar de fazer? A gente vai precisar de outra lista, porque não dá para a gente ordenar tudo junto, não dá para a gente ordenar aqui tudo junto, tá? Porque eu preciso de uma lista que só tenha números, valores inteiros, ou, né, decimais aí para fazer a validação, e aí a gente vai precisar de criar outra lista, que é uma lista com os nomes, tá? Então, eu vou chamar ela aqui de lista, vou chamar lista completa, tá? É uma lista que o único objetivo dela é o objetivo de ser exibida, tá? É só objetivo de exibição, é somente objetivo de exibição. Então, ela vai ser usada para a gente colocar o nome e a pontuação, tá, desse jogador. E aí, a pontuação desse jogador está aqui nessa variável que chama lista ranking, né? Onde a gente está colocando a lista ranking, vírgula, mais o item atual, tracinho a pontuação. Nós não vamos precisar mais concatenar o que a gente já tinha na lista, tá? A gente vai precisar só do item, do tracinho e da pontuação dele, tá? Deixa eu tirar essas duas cadeias aqui, prontinho. Por que a gente não precisa mais, Danley? Porque aqui, né, a partir de agora, a gente não precisa juntar mais o que vinha anteriormente e tudo mais. Tanto que a gente pode apagar isso aqui, que a gente tinha colocado na última aula para limpar, tá? E aí ficou, então, recupera todos do banco, para cada item, né, que veio do rótulo, a gente vai no banco e recupera a pontuação, grava no ponto. No lista rank, a gente só põe o item, e que no caso é o nome, né, e os pontos, e depois chama a ordenação. E aqui no final, a gente manda exibir o lista completa agora, que vai ser o nome mais a pontuação. Então, beleza. Agora, aqui dentro da nossa estrutura de ordenação, tá? A gente está fazendo o seguinte, a gente sempre adiciona na global, na lista pontos, os pontos, beleza? Então, a gente adiciona aqui, certinho, a gente adiciona aqui embaixo, na lista pontos, os pontos, beleza. O que nós vamos precisar de fazer? Nós vamos precisar agora de uma forma de adicionar nessa lista completa. Então, todos os lugares onde a gente está adicionando pontos, a gente vai copiar e colar, tá? Então, repare que eu estou fazendo, que eu fiz um lugar errado. Dentro do então aqui, só que agora, ao invés de adicionar no lista pontos, a gente adiciona no lista completa. E ao invés de adicionar pontos, a gente adiciona lista ranking, ou seja, a gente criou essa variável lista completa, está aqui, para armazenar o conteúdo desta variável de cá, que é o item tracinho ponto. Ou seja, é só um texto formatado, tá? Então, a gente fez isso aqui na ordenação, tranquilo, a gente ordenou aqui, né? A gente adicionou pontos onde tinha que adicionar pontos, e na lista completa a gente adicionou contexto, tá? Aqui a gente zerou o índice, aqui a gente mantém, né, a nossa lista pontos, as duas vão ter o mesmo tamanho, mas não tem erro. Aí nós fazemos o teste, de novo, dentro da lista pontos mesmo, guardamos o índice, guardamos esse índice aqui, o número, beleza. Aí aqui embaixo a gente está inserindo. Então a gente está inserindo, vamos copiar e vamos colar esse bloco aqui para ganhar tempo.
Ao invés de adicionar no lista pontos, a gente adiciona no lista completa. Ao invés de adicionar global pontos, a gente adiciona lista ranking. Esse nome lista ranking ficou estranho, mas é o da última aula, né? Então, a princípio, virou um blocão aqui, né? A princípio, esse bloco aqui de ordenação, ele vai ordenar duas listas, a partir da lista pontos, por quê? Porque ela só grava número. Então, para fazer a ordenação, nós precisamos de uma lista que só tenha números. Só que, para exibição, a gente precisa de ter esse número, a gente criou uma lista completa, tá? E aí, na hora de exibir, a gente exibe a lista completa. A princípio, o Darley, é para dar certo, cara. Vamos ver aqui. Eu vou até usar a sua sugestão. Deixa eu só abrir o aplicativo aqui no meu celular. Assistente. Eu vou habilitar a câmera aí para a gente testar. Indo. Você está vendo aí, está compilando. Vou vir aqui no Meet. Deixa eu habilitar minha câmera aqui. Tá, tô aí, ó, um joguinho. Vou jogar aqui um pouquinho. No celular, o jogo fica grande, fica mais difícil. Caramba. Ó, matei com pontuação 7 aqui, tá? Vou gravar. Vou gravar aqui como teste 2, tá? Gravar. Repara que ele mostrou aqui na minha tela, vocês estão dando para você ver? Teste 2, 7 pontos. É a primeira vez que eu estou testando nesse dispositivo, ou seja, eu não tinha ranking nenhum, tá? Vou zerar aqui, reset. Vou jogar aqui mais um pouquinho, resetei, fiz um ponto. Vou gravar aqui como Darley agora. Eu não estou vendo direito o que está escrevendo, se eu digitar seu nome errado, você me desculpa. Tá? Repare que agora ele colocou Darley 1, teste 7, certo? Só que ele colocou duplicado. Agora eu vou tentar entender. Ah, é porque eu não estou conseguindo enxergar o que eu estou digitando, é por isso. Tá. Zerei aqui. Vou jogar aqui de novo. Tem dois pontos. Vou colocar um nome aqui. Pablo. Não dá para ver. Eu acho que eu estou digitando certo. Ó, tem alguma coisa errada, porque olha para você ver, ele está replicando aqui um monte de vezes a mesma coisa, ó. Teste 2 da Darley, é porque é o nome que eu digitei errado, né? E ele replicou aqui um monte de vezes, tá? Mas vamos lá, vamos tentar descobrir o que está dando errado aqui. Beleza. Deu para enxergar aí, Darley, né? Pela câmera? Deu sim. Beleza. Então tá. Espero que só para não ter perigo dessa. Caiu a conexão, a tela está compartilhada. Beleza. Vamos lá, vamos tentar descobrir o que a gente está fazendo de errado aqui agora. Né? A gente está aqui no ranking, certo? Então, aqui no ranking, a gente está recuperando todos os rótulos do TimeDB. Beleza. Para cada item no rótulo, a gente recupera o valor dele no banco de dados e monta a variável que vai ser usada aqui para apresentar. E chama ordenação. E depois manda exibir a lista completa. Até aqui acho que está certo. Agora, aqui na ordenação, que provavelmente a gente deve ter algum errinho, né, para estar fazendo essa confusão toda, né, provavelmente aqui que a gente tem algum erro, tá? A gente está comparando se a lista ponto é vazia, né? Se ela for vazia, a gente adiciona esses pontos diretamente e adiciona na lista completa. Beleza. Já adiciona direto. Se não, significa que ela não é o primeiro item, a gente começa do 1, vai até o tamanho daquela lista pontos, comprimento da lista, adiciona. Se os pontos que a gente tem forem maiores que a nossa lista pontos, o índice, passando índice por índice, a gente troca. Beleza. Ah, tá. Isso aqui está no lugar errado. Tá? Por que que a gente tem que fazer aqui dentro? E repare que estava aqui dentro e tem que ficar aqui fora, tá? Por quê?
essa troca de posição, ela tem que ficar fora da nossa estrutura de repetição, porque senão ele vai trocar 1, 2, 3, 10 vezes, se for o caso, tá? Então, eu acho que isso aqui pode ser o erro, porque, na verdade, a nossa estrutura de repetição, a gente passa ela, a gente percorre toda a lista até ela finalizar, e só depois que a gente termina é que a gente faz a troca, tá? Então, acho que pode ser isso que causou o erro lá que estava aparecendo, tá? Para garantir isso, tá? Nós vamos testar aqui de novo, antes de fazer outro teste. Deixa eu só pegar o celular aqui de novo. Editando aqui. Enquanto isso eu ligo a câmera. Carregando aí, olha aí. Essa música esquentou. Mexer com bloco e ordenação é chatinho, fica meio perdido, tem hora. Então tá aí, ó. Joguinho. Certo? Funcionando. Vou brincar aqui um pouquinho. Ó, fiz aí 11 pontos, certo? 11 pontos. Vou salvar aqui como Bruno. Bruno, gravar pontos. Ó, repara como que ele já está mostrando legal agora. Ó. Aquele teste 2 da lei foi o que eu digitei errado, tem 1 ponto. Depois tem Pablo com 2, o teste 2 com 7 e o Bruno com 11. Repara que ele está ordenando aí, está em ordem crescente, né? Mas ele não está mais seguindo a ordem alfabética, tá? Por exemplo, vou jogar aqui de novo, vou resetar. Vou jogar aqui, travou um pouquinho. Vamos ver se ele voltou. Tá, fiz aí 3 pontos. Vou gravar o nome aqui. Tinha um Pablo lá, né? Eu vou gravar agora Danley, certinho, sem o teste na frente, com 3 pontos. Gravei. Repare que aqui agora ele ficou teste Danley com 1 ponto, Pablo com 2 pontos, o Danley com 3 pontos, depois o teste 2 com 7 e o Bruno com 11, tá? Só que ele duplicou alguns desses números aí. Eu acho que eu não cliquei 2 vezes nele, nem poderia. Então ele está duplicando, mas pelo menos a ordenação nesse caso funcionou. Beleza, Danley? Deu para perceber aí? Deu sim. Beleza. Agora, a lista, ela deve estar ficando errada a lista completa, porque a gente não está limpando ela, tá? Então, a gente vai limpar ela aqui agora. A gente vai pegar aqui a variável. Todas as vezes, antes de ordenar, a gente vai chamar a lista completa, que é a lista que a gente exibe, tá? E nós também vamos pegar a lista pontos e vamos zerar elas, tá? E aí é só chamar que eu criar a lista vazia. Vou fazer isso, tá? Porque aí a gente limpa elas de modo que elas comecem uma nova ordenação, tá? Então, aí, dá para testar mais uma vez? Testar? Ah, beleza. Lugar errado. Estou escaneando aqui já, lembrei rapidinho. Beleza. Câmera. Tá aí. Tá aí, joguinho, tá? Joguei aqui 5 pontos. 5 pontos. Vou colocar o nome aqui. Esse é o Leandro. Leandro, gravei. Não sei se eu gravei. Aí, mostrou só o teste da Anley. Por que ele mostrou só o teste 2 da Anley? Vamos lá, vamos ter que descobrir de novo. Vou desligar a câmera aqui. Lista completa, lista pontos. Ah, tá. Danley não pode ficar... Peraí. Tirar. Voltar para cá. Não pode ficar aqui dentro, porque senão para cada item que a gente tiver salvo no nosso banco,
ele vai limpar, tá? Se a gente deixar esses dois bloquinhos de limpeza aqui, como ele roda para cada item que está salvo no banco, ele vai limpar cada vez, vai deixar só o último. Então, a gente vai ter que colocar aqui no início, tá? Antes de entrar nessa estrutura de repetição. Então, só para a gente recapitular. A função ranking, tá? Ela vai ser chamada logo depois que a gente grava, aí ela vai no TimeDB, recupera todos os rótulos, limpa a lista completa e a lista pontos para a gente fazer a ordenação, tá? São duas variáveis que a gente usa na ordenação. E depois ela entra numa estrutura de repetição. Nessa estrutura de repetição, para cada valor que ela recuperou do TimeDB, ela vai no TimeDB de novo e recupera os pontos. Grava aqui na variável pontos. Pega esse ponto, junta com o item e faz uma formatação para aparecer o nome do item, tracinho, pontuação. E aí ela chama ordenar. Quando ela chama ordenar, a lista completa e a lista ponto vão estar zeradinhas, tá? E aí ele testa. É o primeiro item da lista, eu adiciono, e aí de novo, tem que adicionar numa lista de pontos e numa lista completa, porque aqui a gente tem texto. Com texto a gente não consegue fazer essa ordenação, tá? Se não for o primeiro item, a gente pega item por item e sai testando, certo? Testa item por item. Quando a gente achar um item que já está na lista que é maior, a gente grava essa posição, certo? E depois adiciona aquele item, a gente adiciona aquele item na posição da frente, tá? E nas duas listas. Voltamos aqui, depois que a gente chamou, e manda exibir lá no visualizador. Se agora não for, Danley, aí nós vamos ter que desistir. Vamos não, podemos desistir não, tô brincando. Peraí que tá dando uma zebrinha aqui agora, para ler o QR Code. Foi. Acho que agora vai dar certo, né? Se não der certo, eu vou ter que voltar ali. Então, tá aí o joguinho, começou agora, gravadinho. De novo, nós estamos testando esse no assistente do App Inventor, porque no emulador o joguinho às vezes não estava funcionando, tá? Ó, então aí, ó, 14 pontos, 14 pontos. Vou colocar aqui o nome do Mauro, por exemplo, Mauro. Gravar. Ok. Repare que agora, pelo menos aparentemente, como é legal. Está mostrando lá. O teste da Darley 2 com 1 ponto, o Pablo com 2, o Darley com 3, o Leandro com 5, o teste 2 com 7, o Bruno com 11 e o Mauro com 14. Tá? Se a gente voltar e resetar, e, de novo, dar aquela travadinha básica, daqui a pouco ele volta, assim esperamos. Voltou. Vou jogar aqui, tá? 3 pontos, tá? 3 pontos. Vou colocar aqui o nome, tá? Da Ana. Ana, pronto. Gravei. Gravei. Então, repare que agora ele aparece. Teste Darley com 1 ponto, o Pablo com 2, a Ana com 3, o Darley com 3, o Leandro com 5, o Bruno 11 e o Mauro 14. Ou seja, agora a gente tem um ranking, certo? A gente tem um ranking nesse formato, beleza? Funcionou depois disso tudo aí, dessas apanhadas que fazem parte de programar, né? Então, desconectou aqui. De novo, só recapitulando, né? O que a gente fez? Recuperamos todos os rótulos que estão no TimeDB. Lembrando que esse TimeDB, vou selecionar ele aqui, a gente criou ele com um nome que é só para armazenar coisas desse ranking, que é nome e pontuação, tá? Então, a gente limpa duas listas complementares que a gente está usando, que é a lista completa e a lista ponta. Elas estão criadas aqui justamente para a gente fazer a ordenação e exibição do ranking, tá? E aí depois a gente faz uma estrutura de repetição. Para cada item, né, dos rótulos que a gente recuperou no TimeDB, a gente volta no TimeDB e recupera qual que é a pontuação que ele tem. Então, repare que a gente está usando o item aqui como rótulo, que são esses rótulos que vieram do TimeDB. Esse valor que a gente recupera, a gente joga na variável pontos. Junto com isso, a gente joga numa variável que está chamando aqui lista ranking, esse nome não está legal, mas é o da aula passada, a gente editou aqui um pouquinho, que mostra o nome, tracinho e a pontuação. E para cada item desse, a gente chama ordenar ranking. E aí a gente chega no ordenar ranking. Aqui, nesse procedimento, as duas listas, né, lista pontos e lista completa, vão chegar limpas, vazinhas, tá? E aí a gente testa aqui. Se for o primeiro item, adicionamos direto.
Se não for, a gente zera essa variável auxiliar índice, que só serve para armazenar qual que é a posição, né, dentro da lista, e aí a gente passa item por item da lista, tá? Então a gente começa vai até o tamanho da lista pontos e pulando de um em um. Por que a gente trabalha com a lista pontos? Porque a lista pontos só armazena ponto, ou seja, só tem número. Então a gente consegue comparar maior, menor, igual. Se a gente põe texto no meio, complica. A lista completa está aqui somente para a gente exibir nome e pontuação, tá? Como tem no ranking. Beleza. Depois a gente começa a comparar aquela pontuação atual, né? Lembrando que a gente passa ponto por ponto, a gente compara ele com a lista toda, certo? Posição por posição, índice por índice, então o índice está aqui, repare que o número é a posição, é o índice. Beleza, se a gente achar um valor na nossa lista que é menor que o valor que a gente tem aqui, na nossa global pontos, na nossa variável pontos, a gente armazena aquele índice, então repare que a nossa variável índice, ela armazena o número. Terminou essa estrutura de repetição, a gente vem cá e insere aquele valor que é maior ou igual, uma posição à frente daquele item que é menor, tá? E aí a gente faz isso aqui e adiciona de novo na lista completa, de novo, somente para mostrar o nome, tracinho, a pontuação, tá? Então, é repetido somente para a gente ter essa exibição do ranking. Beleza? É isso que a gente fez. Se quiser fazer em ordem decrescente, né, do maior para o menor, basta inverter aqui, né, e também, ao invés de somar, subtrair, onde a gente está fazendo isso aqui. Beleza? Darley, seria isso, cara. Mais alguma dúvida? Deu para entender? Acho que ficou meio confuso, cara, mas talvez dê para entender um pouquinho. O que você me conta? Não, deu para entender um pouquinho. Se tiver como você disponibilizar esse core também para mim, ver depois. Tá, eu vou exportar ele aqui e já vou colocar lá no Google Sala de Aula. Tá? Tá bom. Vou colocar ele aqui completo com ranking, tá? Beleza. Eu já jogo lá. Darley, então, obrigado, cara. Boa noite aí, bom final de semana para você. Deus abençoe. Boa noite, Bruno. Falou. Falou, até mais.